É importante a gente trazer para a população o que a gente faz, como que a gente faz, dar um pouco do feedback ali das nossas atividades e, além da parte histórica, que eu sempre comento nas visitas que é importante a gente conhecer o passado para evitar de repetir os erros no presente. Meu nome é Suzy Roslowski, eu atuo aqui na instituição como residente técnica, mas eu sou formada em odontologia faz 5 anos. Aqui o cheiro do nosso ambiente do necrotério, que ainda não é um cheiro agradável, começou a incomodar aqui por ser região central, com restaurantes e tudo mais. Querendo ou não, a região central de cada estado, cada cidade, é um marco da onde começou a cidade. Então, não foi mais tão interessante assim um necrotério no centro de Curitiba, principalmente. Então, que esse prédio, que era uma grande modernidade lá nos anos 70, ainda é um marco histórico. Ainda muita gente, quando comenta sobre necrotério, acha que aqui na Visconde. O objetivo de divulgação científica, de divulgação sobre como a gente usa a ciência para resolver um crime. Acho que, no geral, acho que dá para resumir bem assim, né? Meu nome é Fabiola Schitzenberger Machado, eu sou perita criminal na Polícia Científica e atualmente sou diretora do Museu Paranaense de Ciências Forenses. A gente percebia sempre a curiosidade das pessoas que visitam lá no Tarumã em conhecer o necrotério, né? As pessoas querem conhecer o necrotério, querem ver esse espaço. Só que lá, como o espaço está ativo, está funcionando, é diferente, né? A gente não pode permitir o acesso das pessoas em geral. Então a gente pensou, por que a gente não ativa esse necrotério aqui de novo como museu? Então muita gente nem sabe que a gente existe, muito menos o que a gente faz. Então eu acho importante isso, essa comunicação com as pessoas, contar para as pessoas o que a gente faz, como é o nosso trabalho e o nosso papel na resolução de crimes. Meu nome é Lúcia, eu sou estagiária aqui na Polícia Científica do Paraná, estagio no museu. Bem, o museu para mim ele é um pouco do histórico desse trabalho da perícia aqui no Paraná, e não só no Paraná, mas um histórico geral, porque muita gente não sabe do trabalho real de um policial científico, e eu acho que o museu ajuda a ter uma noção melhor disso, além de ser um ponto muito importante, eu acredito, como estudante de biologia, é um ponto muito importante de estudo de anatomia também. Puxa, eu sou muito feliz de trabalhar no museu. Eu gosto do trabalho todo da Polícia Científica, gostei de todas as atividades que eu fiz aqui, mas o museu, sem dúvida, para mim se destaca de longe, porque eu gosto demais. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de contar para elas o que a gente faz. Eu gosto muito de guardar essa memória da Polícia Científica, guardar os objetos que fazem parte dessa história, guardar a história das pessoas que passaram por aqui. Então, esse é muito privilegiada de trabalhar no museu. Não tem, apesar de gostar das outras atividades aqui, acho que não tem nenhum lugar que eu gostaria de trabalhar mais do que no museu. Quando as pessoas chegam aqui, nesse espaço aqui do antigo necrotério, e dizem assim, eu já estive aqui para reconhecer um familiar, eu já estive aqui para fazer um exame de corpo de delito, porque eu fui agredido, enfim. Quando as pessoas me dizem que já estiveram aqui nesse espaço e que a visita no museu é uma oportunidade deles estarem aqui de novo de uma outra maneira, ressignificando, entendendo melhor qual foi o papel da Polícia Científica naquele momento, eu acho que isso é bastante marcante, sabe? Hoje, por exemplo, quando eu visito um museu, eu olho e falo assim, nossa, deve ter dado um trabalhão para quem montou essa exposição fazer isso. É um olhar diferente de quem está do outro lado, assim, falou, nossa, deve ter sido muito difícil, deve ter sido trabalhoso, deve ter sido caro, né? Então a gente tem esse olhar, assim, de quem já fez algo parecido, enfim. Eu recebo visitante também, né? A gente pensa em como que é a experiência da outra pessoa, né? Por já ter vivenciado os dois lados, a gente imagina assim, o que eu gostaria como visitante de ver numa exposição, né? Então a gente sim tenta pensar nisso quando está montando uma exposição, quando está fazendo uma visita mediada, o que eu gostaria de ver se eu estivesse no lugar de visitante, né? O museu, ele tem uma história bastante antiga. A gente esse ano completou 114 anos, né? Ele foi fundado em 1910 como Museu do Crime e também vinculado à polícia da época, né? Que não se chamava Polícia Científica, mas já era uma polícia pensando aí nos vestígios que um crime deixa. Então, dentro desse contexto, o Museu do Crime ele foi criado para guardar objetos relacionados a crimes que aconteceram em Curitiba, né, principalmente na época. E ele foi evoluindo, né, e hoje em dia a gente também mantém esse acervo de objetos relacionados a crimes, mas a gente também tem uma função de receber o público e contar para as pessoas sobre o que é o nosso trabalho. Bom, aqui em questão das visitas guiadas,
eles são de suma importância para a gente também demonstrar o nosso funcionamento atualmente, né? Só que o maior problema que a gente tem dentro das visitas guiadas, principalmente aqui no antigo necrotério, é muito em questão de sensacionalismo. Ao invés de eles perguntarem para mim, por exemplo, como que um dentista faz uma identificação demarcada por meio de uma radiografia, uma identificação positiva, não, eles vêm perguntar para mim, por exemplo, se eu já vi algum espírito, se eu já escutei alguma voz. Eu acho que tem uma importância histórica grande em relação à evolução do nosso respeito com o corpo de outras pessoas, assim, porque aqui é muito diferente da unidade atual do Tarumã em todos os sentidos, eu acho, tanto num sentido estético, né, como de aparência, mas num sentido de preocupação com as pessoas que estão lá, tanto a pessoa que está trabalhando, quanto a pessoa que chega, né, seja para fazer um exame, se chega para fazer necrópsia, enfim. Esse espaço aqui, ele passou a ficar vazio, desativado em 2018, quando o novo prédio lá no Tarumã foi inaugurado. Então esse espaço de 2018 a 2022 ficou vazio. E surgiu de inaugurar esse prédio novo, porque esse espaço aqui já não dava mais conta, né? Esse prédio aqui é de 1975. Então a realidade da população era muito diferente, a criminalidade era menor, a população era muito menor, né? Então esse espaço aqui já não dava mais conta de atender com qualidade. Então foi pensado nesse prédio novo do Tarumã para abrigar os laboratórios e o necrotério.